Presidente do Inter critica a classificação do Grêmio, Estevão pode bater recorde de Neymar e Cristiano Ronaldo evita punição da justiça iraniana. Esse é o Giro de Notícias do Lance. Estevão está próximo de ultrapassar o Neymar em participações em gols antes de completar 18 anos. Ele precisa de mais 3 participações, ou seja, gols ou assistências, para ultrapassar o craque do Santos. O jogador do Palmeiras chegou a 30 participações com os 2 gols contra o São Bernardo, enquanto Neymar até os 18 anos chegou a 32. Os números já são absurdos, mas será que Estevão chega lá? E a final do Gauchão já está pegando fogo antes mesmo do próprio jogo. Grêmio e Inter se classificaram para a final do Gauchão nesse fim de semana, mas o presidente do Colorado deu uma declaração pesada. Em entrevista coletiva depois da classificação do Internacional, o presidente do Colorado falou que o Grêmio conseguiu a classificação através do VAR. O presidente fez reclamações sobre o gol validado pelo Grêmio e outras questões de arbitragem. E você pode conferir a declaração completa no link na descrição. E o Cristiano Ronaldo não foi relacionado para o jogo entre Al Nassr e Esteghlal pela Liga dos Campeões da Ásia, e o motivo é muito bizarro. Em 2023, Cristiano foi gravado dando um abraço e um beijo na testa de uma artista. Mas a questão é que, segundo a legislação iraniana, o gesto pode ser considerado adultério, porque o beijo não foi dado pelo marido da artista. Caso o Cristiano fosse para o Irã, ele teria que enfrentar uma punição de até 99 chicotadas pelo crime de adultério. O Al Nassr chegou a pedir para a confederação mudar o local da partida para um lugar neutro pela segurança do próprio Cristiano Ronaldo, mas o pedido foi negado pela Confederação Asiática de Futebol. E se você gostou e quer saber de mais notícias, é só acessar o nosso site, lance.com.br. O recado de Neymar para os torcedores santistas, o acordo do Flamengo na renovação do Pulgar e a promessa do empresário de Vitor Roque. Você fica por dentro de tudo isso no Giro de Notícias do Lance. A gente vai começar falando do Peixe. E quem assistiu o jogo entre Santos e Bragantino viu o show que o Neymar deu, marcando o gol e participando da jogada que resultou no gol do João Schmidt. E por mais que o cenário parecesse tranquilo para o Peixe com a vitória e classificação, no final do segundo tempo, ali pelos 30 minutos, o Neymar saiu de campo sentindo dores. E obviamente que no momento a torcida santista ficou preocupadíssima, mas o Neymar postou um texto em suas redes sociais tranquilizando a rapaziada. E segue aqui as aspas do craque postadas em seu Instagram. Estou bem, senti o desconforto e achei melhor me poupar. Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade. Estou feliz demais por estar voltando para a minha melhor forma física. E se você quiser ficar sabendo de mais detalhes sobre o ocorrido do Neymar, é só acessar o nosso site, lance.com.br. Agora a gente vai para a Gávea falar do Mengão. O rubro-negro está bem próximo de renovar com o chileno queridinho da torcida, Eric Pulgar. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o empresário do atleta chileno deve vir para o Rio de Janeiro nessa semana para acertar os últimos detalhes do contrato, que provavelmente vai contar com um aumento salarial. E hoje a informação que a gente tem é que o jogador recebe R$650 mil por mês. Esse valor provavelmente vai aumentar, mas a gente não sabe do quanto. E vale dizer que o Pulgar está vivendo provavelmente uma das suas melhores fases no Flamengo, sendo inclusive constantemente elogiado por Filipe Luís. O técnico, em uma das entrevistas que deu recentemente, chegou até a comentar que o lateral, caso fosse brasileiro, seria titular na seleção. Mas e aí, torcedor? Você está animado para a renovação do Pulgar? Quer que ele fique no Mengão? Comenta aí embaixo para a gente ficar sabendo. Mudando de assunto, agora vamos falar de Vitor Roque, o Tigrinho, né? A mais nova contratação do Palmeiras. Mais especificamente, a gente vai falar do empresário do atleta, André Curi. Em uma entrevista recente, ele afirmou que acredita que o atleta deve retornar ao futebol europeu rapidamente. O empresário entrou em detalhes sobre a passagem do Vitor Roque no Barcelona e afirmou que lá as coisas infelizmente não deram certo, mas ele pretende que o jogador retorne ao futebol europeu, a elite europeia, com 21 ou 22 anos de idade, sendo que hoje ele só tem 20. A gente tem que lembrar que o Vitor Roque acabou de chegar no Palmeiras e nem sequer estreou, mas ouvindo tudo isso a gente espera que a passagem dele no Verdão seja curta, mas que seja bom enquanto dure, porque todo mundo aqui que acompanha o futebol sabe da capacidade e nível do atleta. A gente espera que ele jogue muito no Verdão e consiga conquistar muitas coisas no futebol brasileiro. Mas e aí, torcedor? Você acha que o Vitor Roque daqui a 1 ou 2 anos consegue retornar de fato ao futebol europeu? Concorda com o empresário dele? Comenta aí embaixo pra gente ficar sabendo. E galera, esse foi o Giro de Notícias do Lance. E se você quiser ficar por dentro de mais notícias como essa, é só acessar o nosso site, lance.com.br. Valeu e um abraço. Grenal podendo atingir temperaturas altíssimas, datas do primeiro jogo da final do Carioca divulgadas e jogador do Manchester City flagrado bêbado nas ruas. Você fica por dentro de tudo isso no Giro de Notícias do Lance. Começando no Sul, vamos falar agora de clássico. No dia 8 de março, no sábado, a gente vai ter o Grenal. E não é só um Grenal qualquer, é o Grenal que vai ser simplesmente a final do Campeonato Gaúcho.
No entanto, tem um problema que pode impedir que o clássico siga seu procedimento padrão. A empresa de meteorologia, chamada Metsul, informou que no dia do clássico há grande chance de Porto Alegre estar marcada por uma grande onda de calor. Segundo os dados da empresa, as temperaturas vão poder atingir até mesmo 40 graus, e obviamente isso vai prejudicar bastante a logística da partida. E ao saber dessa informação, obviamente os dois times tomaram medidas. Tanto o Grêmio quanto o Inter solicitaram que o horário da partida fosse alterado. O jogo ainda vai acontecer no mesmo dia, mas eles querem que o horário seja mexido. E ao invés do clássico acontecer às 4h30 da tarde, como estava previamente marcado, os dois times pediram para a Federação Gaúcha de Futebol para que a partida ocorresse de noite, para evitar o sol e altas temperaturas. E se você quiser ficar por dentro de mais notícias e atualizações sobre isso e a logística do clássico, é só acessar o nosso site, lance.com.br. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar de Campeonato Carioca. Não só do Campeonato Carioca, mas especificamente da final. A final teve finalmente suas datas do jogo de ida divulgadas. A Ferj afirmou que o primeiro confronto da decisão vai acontecer no dia 12 de março, numa quarta-feira, no meio da semana. E a data do jogo de volta ainda não foi confirmada, mas a gente espera que isso aconteça nos próximos dias. Agora a gente vai falar de futebol europeu, ou melhor, de bares europeus. O jogador do Manchester City, que todo mundo conhece, Jack Grealish, que inclusive tem vivido uma má fase no clube, foi flagrado de noite saindo de um bar em Newcastle. De acordo com as fontes do jornal inglês Mail Sport, o atleta estava cambaleando na tarde da noite com um amigo saindo do bar e estava segurando uma garrafa de cerveja na mão. E obviamente isso repercutiu de maneira ruim. E se você acha que a situação já estava péssima para o atleta, tem mais um detalhe que deixa ela ainda pior. O que só piora a situação é o fato do Grealish estar sem jogar por estar se recuperando de uma lesão na virilha. E mesmo assim ele estava na noite curtindo. Até o momento, nem o Guardiola e nem ninguém do City se pronunciaram sobre o ocorrido com o jogador. Mas a gente aqui do Lance vai ficar de olho para atualizar vocês. E galera, esse foi o Giro de Notícias do Lance. Se você quiser ficar por dentro de mais notícias como essa, é só acessar nosso site, lance.com.br. Um abraço e valeu! José Boto comparando Flamengo com Benfica, Palmeiras encaminhando a sua 7ª contratação na janela e homenagem do Werder Bremen para Diego Ribas. Você fica por dentro de tudo isso no Giro de Notícias do Lance. A gente vai começar o giro hoje falando da nação rubro-negra, ou mais especificamente do José Boto, diretor esportivo do Clube Carioca. Todo mundo aqui sabe que o José Boto é português e recentemente ele deu uma entrevista para um site português chamado A Bola. E durante a entrevista ele deu uma visão geral do que ele tinha achado do Brasil durante esses 2 meses, já que hoje a gente está no começo de março e o Boto assumiu o Flamengo no dia 1º de janeiro de 2025. E segue aqui uma das declarações que o diretor deu durante a entrevista. Mas o Flamengo é um clube com uma dimensão, é um Benfica multiplicado por 40. Tudo que se passa no Flamengo tem uma repercussão enorme, que também é algo que qualquer um de nós na Europa não está habituado. Basicamente, ele trouxe essa comparação de como é o futebol brasileiro com o europeu, em questão de repercussão, cultura e tudo mais. E trouxe também essa frase um pouco polêmica que está dizendo que o Flamengo é um Benfica multiplicado por 40. Se você concorda com ele, comenta aí embaixo. Agora, a gente vai para São Paulo falar do Verdão, do Palmeiras. O Porco está bem perto de anunciar o seu mais novo possível reforço, Lucas Evangelista. O jogador, o Lucas, está desde 2020 no Red Bull Bragantino. E já que o clube que ele foi recentemente eliminado do Campeonato Paulista, a decisão que tomaram é que agora ele está liberado para acertar pendências financeiras com o Palmeiras. Tudo indica que o Verdão vai desembolsar cerca de 25 milhões pelo jogador. E aí, você acha que vale a pena, que o valor está justo? Comenta pra gente ficar sabendo. E se você quiser ficar por dentro de mais detalhes da transferência, é só acessar o nosso site, lance.com.br. Mudando de assunto agora no giro, eu vou trazer 3 palavras e vou conectar elas. Flamengo, Alemanha e Diego Ribas. O que tudo isso tem em comum? Calma que eu vou te explicar. Quem é fã de carteirinha do Diego sabe que ele jogou entre 2006 e 2009 no Werder Bremen da Alemanha. E para quem não sabe, o Diego é bem querido pelo clube alemão. E o Werder Bremen recentemente arrumou uma maneira de homenagear o nosso querido brasileiro. O clube lançou uma camisa inspirada na época que o Meia atuou no clube. Se você quiser ver a imagem da camisa, vai estar passando aí na tela e é só acessar o nosso site para ver com mais detalhes. E obviamente, a galera reagiu de uma forma bem positiva, porque a camisa ficou linda e as referências também ficaram absurdas. E com essa boa repercussão, acabou que encheu de gente na internet querendo comprar ou até mesmo ver a camisa do Diego, o que acabou resultando numa fila gigante no site do clube alemão. Obviamente, devia ter muito flamenguista e muito torcedor do Werder Bremen querendo ver aquilo. Eu, inclusive, fiquei no site, entrei na hora e tive que esperar 15 minutos para conseguir ver a camisa do Diego. E claro, gente, é sempre muito legal ver um jogador daqui do Brasil sendo reconhecido por um clube lá de fora desse tamanho. E galera, por hoje é só. Esse foi o Giro de Notícias do Lance, e se você quiser ficar por dentro de mais notícias como essa, é só acessar o nosso site. Um abraço. Seleção brasileira convocada, Vinícius Júnior de saída do Real Madrid, isso e muito mais. Esse é o Giro de Notícia do Lance. Antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo aqui no Lance, compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, porque o Lance é o melhor canal de esportes do mundo. Então vamos começar o nosso Giro de Notícia com convocação, né? A convocação que aconteceu ontem pela manhã da Seleção Brasileira de Dorival Júnior, que vai enfrentar a Argentina e a Colômbia nas eliminatórias. A lista foi a seguinte: goleiros, Alisson, Bento e Ederson. Impecável, né, gente?
Defensores, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Ortiz, Murilo, Danilo. Laterais, Guilherme Arana, Wesley e Wanderson. Wesley fazendo sua estreia na seleção brasileira. Meio-campistas, André, Bruno Guimarães, Gerson, Matheus Cunha, Neymar e Joelinton. E no ataque, Estevão, João Pedro, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini. Vem aqui, mais pertinho, pode vir perto. Estamos falando da melhor seleção brasileira desde 2006. É o time que mais tem qualidade desde 2006. Uma seleção que junta Vini, Neymar, Rodrigo e Rafinha. Sabe que seleção do mundo tem isso? Nenhuma. Você fica babando ovo de Argentina, babando ovo de seleção gringa. E o sonho deles era ter um time desse. Ah, mas para só no ataque? Não. Bruno Guimarães é o jogador com mais desarme na Premier League. Gerson é um craque, gente. Olha o meio-campo do Brasil. Matheus Cunha é um craque no Wolverhampton. Muita gente tem um pé atrás com ele, mas vai escolher onde ele joga depois dessa temporada. Na zaga a gente tem dois dos melhores zagueiros da Premier League, Murilo e Gabriel Magalhães. Sem contar o Léo Ortiz, que pra mim, de verdade, é um dos melhores zagueiros que eu já vi no futebol brasileiro. Um craque. De verdade, lateral direito você tem a maior promessa da lateral no futebol mundial hoje, que é o Wesley. Que é outro que vai escolher onde joga na próxima temporada. No gol você tem duas lendas da Premier League, Ederson, Alisson. Qualquer um dos dois jogar é craque. E você tá com o pé atrás, de verdade, não pode dar errado. Não tem como dar errado. Tá nas mãos do Dorival, a melhor seleção brasileira desde 2006. Não tem pra onde correr. Se você não concorda, eu indico você assistir um pouco de futebol. Porque, timaço, gente, seleção nível A tem tudo pra ganhar tudo. Basta encaixar o bom trabalho com um bom time. Antes da gente passar a seleção brasileira, olha só o vídeo do Wesley comemorando a convocação, sua primeira convocação. Que história de superação do Wesley, né? Olha que bonito. Wanderson, do Mônaco, e o Wesley. Depois desse lindo vídeo, Wesley com uma superação incrível, que há um ano atrás, o torcedor do Flamengo não queria nem enxergar o Wesley dentro de campo, e agora é o principal lateral direito do futebol brasileiro, com proposta de tudo quanto é time do mundo. Muito bonita a superação do Wesley, um exemplo para todo mundo. De verdade, incrível a mentalidade dele, o psicológico dele, jogador excepcional que merece todo o sucesso do mundo. Agora falando de craque de seleção brasileira, Vinícius Júnior. Está cada vez se tornando mais uma novela ali, a renovação dele com o Real Madrid. Vini que teve proposta da Arábia Saudita na última temporada. De acordo com jornais da Espanha, o Vini estaria inclinado a aceitar uma proposta da Arábia. Isso mesmo, não é mentira. O Vini estaria inclinado a aceitar uma proposta da Arábia com o intuito de ficar 2 anos lá e depois voltar para o Real Madrid com compensação financeira para ele se valorizar mais. Eu não acredito que isso seja muito verdade, não acho que o Vini faria isso. O Vini ama muito o Real Madrid. A questão é que estão dizendo que ele pediu um aumento de 30% do salário dele. Recebe atualmente 15 milhões de euros anuais. É o melhor do mundo, né, gente? E o Real Madrid teria recusado essa primeira pedida dele, por conta da política deles de não dar salários tão astronômicos. Não tão astronômicos, pelo amor de Deus. Mas eles têm uma política lá de travar um pouco a pedida salarial dos jogadores. E por isso estaria emperrada a negociação e o Vini estaria cada vez mais inclinado a ir jogar lá na Arábia Saudita, no Al Ahly. Ou outro time, não sei, vai que aparece um Al Hilal, alguém ali. De verdade, vamos lá. Vini já zerou o futebol europeu, já ganhou 2 Champions, decidiu 2 Champions, é uma lenda, ainda tem que ficar escutando um monte de gente falando no ouvido dele. Se eu sou o Vini, tchau, tchau, Real. Vai ser feliz, Vini. Te quero bem, garoto, te quero bem. Se tu ficar feliz na Arábia, vai pra Arábia. Se tu ficar feliz voltando pro Brasil, vai pro Brasil. O Vini tem que estar bem. Vini bem, é bom pra seleção brasileira, é bem pra todo mundo. Agora indo pra futebol brasileiro, a nossa penúltima notícia do dia, tá? O Atlético Mineiro vai anunciar mais 2 reforços, ao que tudo indica, está bem próximo de anunciar o jogador João Gabriel, atacante que foi destaque no Guarani, no Paulistão. Bom jogador, promessa, inclusive tinha Barcelona B e Grupo City ali de olho nele, então tem qualidade. E além disso, o zagueiro Vitor Hugo, que estava no Bahia, jogador que foi muito importante no Palmeiras no início ali daquele Palmeiras milionário 2016 ali até 2018. Vitor Hugo é um bom zagueiro com experiência, Galo se reforçando, o time tá bem, tá jogando bem e tá chegando mais gente. Olho no Galo, pouca mídia, mas tá demonstrando muito futebol. E pra gente finalizar o nosso giro de notícia, uma notícia que interessa a todo mundo, na verdade interessa mais Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, porque é Super Mundial. Se tem Super Mundial, o Lance tá aqui falando tudo. Se quiser marcas de também levar a gente pro Super Mundial, só procurar a gente. Mas seguindo aqui, a FIFA anunciou a premiação que cada clube vai receber no Super Mundial.
os clubes da América do Sul vão receber na casa dos 15 milhões de euros só pela participação. Ou seja, cerca de 87 milhões de reais na conversão, se não estou enganado. Se eu me enganei, perdendo ali 2 milhões a menos ou 2 milhões para mais, tá? No máximo isso. No máximo ali 90 milhões. Mas, além disso, a premiação conta com 2 milhões de euros por vitória. Então, se o teu time buscar uma vitóriazinha facinha ali contra um time da Austrália, 2 milhões de euros no bolso a mais, quase 10 milhões de reais. O Mundial está muito inflacionado. O Mundial está muito inflacionado. Se o teu time participar do Mundial, já é um time que sai na frente de todo mundo, porque isso é um dinheiro de uma baita de uma venda de um jogador. E agora você está se perguntando, e os times europeus, quanto vão receber? Aí, meu amigo, tu vai ter que entrar no site do Lance, no link que vai estar na descrição, que vai ter a matéria completa, e matéria de alto nível, né? Que está escrita no Lance é top, 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 top. E esse foi o nosso giro de notícia do Lance. Espero que você tenha gostado. Um bom final de semana para você. Sextou. Um forte abraço. Esse foi o giro de notícia. Reforço novo no Flamengo. Promessa sendo vendida no Galo. Isso e muito mais. Esse é o giro de notícia do Lance. E antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, compartilhando o nosso vídeo, se inscrevendo no Lance, porque é disso aqui para muito mais. É o melhor canal de esportes do mundo. Segue a gente, compartilha o nosso canal, que você não tá perdendo nada. O Flamengo joga hoje contra o Vasco, jogo decisivo de Campeonato Carioca. O Flamengo tem a vantagem do empate e, além disso, a vantagem no placar agregado. Venceu o Vasco por 1-0 no primeiro jogo e só não pode perder por 2 gols de diferença. Até um gol de diferença o Flamengo ainda se classifica. E para esse jogo decisivo, o jogo mais importante do ano até aqui, o Filipe Luís vai ter o retorno de 2 jogadores que são muito importantes para o elenco. O Alexandro, que é o lateral esquerdo titular do Flamengo, e o Juninho, centroavante reserva do Bruno Henrique, que vem jogando com muita constância, só que é um jogador que está numa idade acima, e o Juninho chegou para ser o titular, inclusive. Então o Juninho agora volta com a expectativa de finalmente se firmar sob o comando do Filipe Luís. Juninho que veio lá do Karabag, do Azerbaijão, e até agora não mostrou muito ao que veio. Foram poucos jogos, é verdade, está se adaptando, mas isso também mostra o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo tem muitas peças e o Filipe Luís hoje vai ter a grande prova de fogo de 2025. Você acha que o Flamengo vai passar ou você acha que vai ter um milagre vascaíno? Eu acho que tem nada acabado, clássico é clássico, não duvidem de nada. Tem muita movimentação no Palmeiras, primeiro falando de uma coisa séria. A Leila se pronunciou sobre o caso de racismo sofrido por Luíde, atacante do Palmeiras no Sub-20, e falou que o Palmeiras vai pedir a expulsão do Cerro Porteño da Libertadores Sub-20. Além disso, a CBF também, ao que tudo indica, vai enviar um ofício pedindo a exclusão do Cerro Porteño da competição. Eu acho que isso tem que ser uma pá de cal nesse caso. O Cerro tem que ser expulso da competição, tem que ter punição grave, porque o que sempre acontece é uma nota oficial pedindo desculpa e jogo após jogo, quando um time brasileiro vai lá para fora, sempre acontece um novo caso de racismo, dessa vez com um jogador sub-20, um jogador em formação, como ele mesmo disse. Teve um ato muito bonito de ir nas câmeras, você vê que o jogador estava muito abalado, é coisa séria, que a nossa sociedade pense um pouco, repense nos seus atos e que as punições sejam mais severas, para assim as pessoas perceberem o quão grave é isso. É inacreditável, em 2025, casos de racismo no futebol ainda acontecer. Mas agora falando de coisa boa, o Palmeiras apresentou o Vitor Roque, novo centroavante, finalmente o camisa 9 tão desejado pela torcida, e o Vitor Roque em sua coletiva já está na expectativa de jogar ao lado do Estevão. Ele disse que espera aprender muito jogando ao lado do Estevão, que é um craque, segundo ele. Eu quero deixar esse questionamento para você. Estevão e Vitor Roque é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro? Ou vocês acham, calma, a vida tá de boa, que a torcida do Palmeiras está decretando? Não tem dupla melhor que essa. Sinceramente, tecnicamente, no que pode entregar, é real. Pelo desenvolvimento desses jogadores, são muito jovens. Só que eu acho que o Prime Estevão e o Prime Vitor Roque não vão se encontrar no Palmeiras. Até porque eles só vão jogar juntos pouquíssimos meses. Porque depois do Super Mundial, Estevão já vai estar saindo do Palmeiras e o Vitor Roque vai estar chegando no seu auge. Então acredito que ele vai chegar já acabando com o futebol brasileiro. Mas ele tem tudo para ser um dos melhores centroavantes, se não o melhor centroavante do futebol brasileiro. Ele saiu do Brasil sendo um dos 3 melhores. Tinha gente que falava que ele era melhor que o Endrick. Eu discordo. Mas ele é um grande jogador, tem muito potencial e eu achei uma contratação excepcional do Palmeiras. E pra gente finalizar o nosso giro, tem venda histórica no Atlético Mineiro, uma das maiores vendas do futebol mineiro. O atacante Alisson sai do Atlético rumo ao Shakhtar Donetsk.
por 14 milhões de euros, podendo chegar até 16, 17, dependendo dos bônus se baterem. O Alisson, que teve seu nome especulado no Botafogo nessa temporada, mas acabou sendo vendido para o Shakhtar. Mais uma vez, eu acho um pouco precipitado você vender um jogador jovem para o Shakhtar. Eu sei que o Atlético tem necessidades financeiras, só que eu não acho a melhor escolha para esse jogador. Ainda mais depois de tudo que aconteceu na Ucrânia, o futebol ucraniano está cada vez mais escondido, com menos investimento, então eu não acho que seja o melhor lugar para ele. Ele vai ter espaço, vai se desenvolver, mas se ele segurasse um pouquinho mais, ele tem muito talento, poderia ir para um mercado maior, tá mais em evidência, podendo até sonhar um dia com seleção brasileira. Agora no Shakhtar ele dá um passo para trás do que ele estava em relação ao Atlético Mineiro. A coisa que ele vai avançar é financeiramente, que é um dinheiro que ele dificilmente ia ganhar no Brasil. O que vocês acharam desse negócio? E esse foi o Giro de Notícia do Lance. Um bom final de semana e feliz Dia das Mulheres para vocês, mulheres. Flamengo na final do Cariocão e títulos encaminhados no Mineirão e no Gauchão. Esse é o Giro de Notícia do Lance. E antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando esse vídeo, deixando o seu comentário, porque o Lance é o melhor canal de futebol do Brasil e do mundo. Vem, hoje o Giro vai ser um resumo do que aconteceu no dia de ontem, no dia de muitas finais, decisões de campeonatos estaduais. E hoje continua no final, eu falo o que vem por aí. Mas ontem, começando com o Atlético Mineiro, ocorreu o primeiro jogo da final entre Atlético e América Mineiro. O jogo parecia que ia ser muito parelho, principalmente porque o América ganhou do Cruzeiro nos pênaltis. Então, o América tirou um dos bichos papões. O Cruzeiro, Galo e América tinha tudo para ser um jogo muito nivelado, mas se viu dentro de campo um verdadeiro baile, porque o Galo venceu por 4-0, irmão. 4-0 numa final de estadual. Só o maior milagre da história do Campeonato Mineiro para o América Mineiro ser campeão. Porque o Galo venceu com um gol contra, além de 2 gols de Lianco, os 2 primeiros gols de Lianco com a camisa do Galo, e mais uma vez pintou a notificação. Teve gol dele, do Rony, para quem subestimou o homem, tá cravando muito no Atlético Mineiro e vem para fazer uma temporada de redenção, ok? Não critiquem Rony, porque o homem entrega gols, entrega raça e títulos, né? Vai colocar mais um título na conta, que já ganhou tudo quanto é título aqui no Brasil, e agora campeão mineiro. Tô decretando aqui, dane-se, Galo campeão mineiro, final de semana que vem vocês vão estar comemorando nação atleticana. Agora seguindo pro Grenal. O Grenal, que sempre é um jogo muito parelho, né? Primeiro jogo da final do Gauchão, o Inter querendo interromper os 7 títulos seguidos do Grêmio no Campeonato Gaúcho. E o Inter quer voltar a ser campeão, óbvio, né? Depois de 7 anos sem ser campeão gaúcho, o Inter tá com sangue nos olhos e veio para fazer história. Para quem acha que ia ser empate, né? Primeiro jogo, sempre truncado, nada disso. 2-0 o Inter. Aqui, ó, chegando pertinho ali da taça. Tá com uma mão aqui, o Grêmio tá aqui atrás. Impossível, não é? A gente já viu goleadas em Grenal, mas o Inter ganhou com 2 gols em 3, 4 minutos. Gol do Carbonero e do Alan Patrick, o meio-campista mais subestimado do futebol brasileiro. Assim como o time do Inter, um time com pouca mídia e muito futebol. Terminou ano passado o time do Roger Machado sendo um dos melhores do Brasil e segue sendo. Não fez nenhuma contratação muito badalada, mas é um timaço e que vai dar muito trabalho, é muito favorito para tudo. E também está mais favorito do que nunca o título gaúcho. O Grêmio também tem um timaço, não subestimo esse Grêmio, por isso não vou cravar que o Inter é campeão. Mas o Inter tem tudo para interromper essa sequência de títulos históricas do Grêmio e acabar com a festa tricolor no Rio Grande do Sul. Inter favoritaço. E para a gente finalizar o nosso giro, e o último jogo que aconteceu ontem, o último clássico, foi Flamengo e Vasco. O Flamengo e Vasco que tinha aquele requinte de crueldade depois de tanta discussão, tantos problemas que aconteceu no último, briga, discussão, provocação, só que o Flamengo tinha vantagem do empate. E o Vasco tinha que vir com tudo. E os jogadores tinham avisado, o Ryan tinha avisado que o Vasco ia ir com tudo. E o Vasco começou o jogo com tudo, pressionando o Flamengo, surpreendendo o Flamengo, mais um time colocando marcação alta no Flamengo, impondo dificuldade, só que existe uma questão. Se você vai marcar alto, tentar, com muita pressão, o início do jogo todo, uma hora você cansa. Mas enquanto o Vasco não cansou, o Vasco 1-0, gol do Nuno Moreira, primeiro gol dele com a camisa do Vasco, e o Vasco parecia, estava ali envolvido, só que o Vasco começou a cansar, o Flamengo colocou a bola no chão, o rei dos clássicos. É impressionante o que acontece com o Bruno Henrique em clássico. Mais um gol de Bruno Henrique empatou o jogo 1-1. É impressionante. Mais um gol dele contra o Vasco, 100 gols dele com a camisa do Flamengo. A gente perde o tempo falando de tanto atacante, perde o tempo babando o ovo de tanta gente.
mas eu acho que a gente tinha que valorizar um pouco mais o Bruno Henrique. O futebol brasileiro tinha que valorizar esse cara porque ele é uma lenda do nosso futebol, uma lenda do futebol brasileiro no século XXI. Todos os times queriam ter um Bruno Henrique como ídolo. Tinha flamenguista no início do ano pedindo para ele sair, que ele estava acabado, que ele tinha que ir pro Atlético Mineiro. Realmente ele não estava vivendo a melhor fase dele, mas nunca subestime um cara da magnitude do Bruno Henrique. E no segundo tempo o Vasco cansou de vez e fez valer o melhor elenco do Brasil, que é o do Flamengo. O Flamengo venceu por 2-1, golaço do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que é o 12º jogador do Flamengo. Quando entra no segundo tempo, poucos jogadores no mundo são melhores que ele. É impressionante. Luiz Araújo do segundo tempo é um jogador sensacional. Golaço do Luiz Araújo, que selou o Flamengo em mais uma final de Cariocão. Não tem como. 33 jogos entre Flamengo e Vasco. 2 vitórias do Vasco. Se tornou constrangedor. O Flamengo pode jogar bem, mal, qualquer. Não perde pro Vasco. É raro, é raro. Eu até falei isso em outro vídeo. Flamengo ganhar do Vasco é o provável. Flamengo empatar com o Vasco é o improvável. E o impossível é o Vasco ganhar do Flamengo. Se o Vasco tivesse ganho, seria o impossível. Flamengo na final do Campeonato Carioca e hoje o Fluminense decide a vaga contra o Volta Redonda. Muito provavelmente vai ser o Fluminense, porque venceu por 4-0 o primeiro jogo. Então provavelmente teremos um Fla-Flu, mais um Fla-Flu histórico no Campeonato Carioca. E além disso, hoje tem Paulistão, teremos Neymar contra Corinthians, Neymar contra Memphis, teremos Santos contra Corinthians, Memphis Depay contra Neymar. Vai ser bom esse jogo. Meu palpite é que vai ter Ney Day e o Ney vai passar. Eu quero saber o teu palpite. Esse foi o Giro de Notícia do Lance. Valeu!